Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu quero fazer uma leitura do texto que está nos Salmos de número 150, que diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Nós estamos iniciando o nosso vídeo da série 1001 Respostas Bíblicas. E eu quero responder a uma pergunta que é muito recorrente no meio evangélico. A pergunta é: qual a diferença entre louvor e adoração? Nós temos estas dúvidas, muitas vezes as pessoas cometem equívocos e o nosso desejo é que a palavra de Deus nos oriente com respeito a essa diferença entre louvor e adoração. Existe um período de louvor e adoração? É correto dizer, num momento de culto, que estamos fazendo um período de louvor e adoração? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste tema. Adoração. Vamos definir então o que é adoração. Adoração é dedicar amor total a algo ou alguém que se considera uma divindade. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós dedicamos o nosso tempo, o nosso amor, tudo aquilo que está no nosso ser, quando nós prestamos um culto a Deus, nós estamos adorando a este Deus. E nós então consideramos este ser como uma divindade. Existem pessoas que adoram objetos, tem pessoas que adoram outras pessoas, tem pessoas que adoram a natureza, tem pessoas que adoram ídolos. Todas essas pessoas estão expressando um amor. Todas essas pessoas estão adorando. Agora, a palavra de Deus nos diz que nós devemos adorar somente a Deus. Ele é único e somente Ele merece toda a nossa adoração. E aí nós temos que, ao expressar a adoração, nós temos diversas formas de expressar a adoração. Então nós temos o louvor, nós temos a oração, nós temos a contribuição e nós temos a comunhão entre os irmãos. Tudo isso é uma forma de nós adorarmos a Deus. O que a palavra de Deus nos fala a respeito de adoração? Em Êxodo, no capítulo 4, versículo 31, diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, ali nós temos Êxodo 4, contando a história do povo de Israel ali no Egito. Eles estavam passando por aquele momento de tribulação, momento de escravidão, e eles clamaram a Deus, e quando eles viram que Deus ouviu a sua voz, o seu clamor,
e perceberam que Deus iria interceder, que Deus iria intervir na história a seu favor, eles então inclinaram-se e adoraram. Então, a inclinação do seu corpo era a forma como eles, naquele momento, dedicaram adoração a Deus. Quem presta adoração é chamado de adorador. Você é um adorador? Ou você deseja ser um adorador? Então expresse a sua adoração a Deus da forma como o teu coração assim desejar, o teu ser assim também desejar. Louvor. O que vem a ser louvor? Louvor é prestar homenagem a alguém ou a algo. Elogiar, honrar, agradecer, enaltecer. Pode ser feito de várias maneiras. Então, de acordo com a região, de acordo com os costumes da pessoa, do adorador, ele vai expressar a sua forma de adoração através do louvor. Então, o louvor é uma forma de agradecimento, de enaltecer, de exaltar. E pode ser feito também para outros seres, outras situações que não seja o Deus verdadeiro. Porém, quando nós estamos falando da palavra de Deus, da orientação que a palavra de Deus nos dá, para que nós devemos louvar e exaltar ao nosso Deus, ou seja, agradecer a Ele por todas as bênçãos, por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quando louvamos a Deus, nós expressamos gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, lembrando de tudo que Ele foi, tudo que Ele é e tudo que Ele será por nós. Né? O louvor é uma forma de adorar a Deus. A palavra de Deus nos fala no Salmo 150, versículo 1 e 2, que nós devemos louvar a Deus no seu santuário. Devemos louvar a Deus no firmamento do seu poder. Louvar pelos atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Quando nós vemos tudo que Deus fez, a resposta natural, aquilo que deve sair do nosso coração, deve ser um perfeito louvor, um agradecimento, uma exaltação deste Deus por aquilo que Ele fez, faz e ainda fará por nós. O Salmo 147, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Quando nós louvamos a Deus, isto se torna agradável, tanto para nós, como é agradável também para Deus receber o nosso louvor. E nós podemos louvar a Deus em todo tempo, em todo lugar, sozinhos ou em grupo. Então, nós não precisamos estar limitados ao nosso louvor. Ah, eu estou sozinho, eu posso louvar a Deus? Pode louvar a Deus. Eu estou em grupo, eu posso louvar a Deus? Posso louvar a Deus. Não existem barreiras para que nós possamos adorar a Deus através do louvor. Diz o texto em Salmo 34, versículo 1: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, qual é a diferença entre louvor e adoração? Louvar é uma das formas, uma das maneiras de prestar adoração a Deus. E nesse sentido, aí é equivocado sim dizer que no período do culto é chamado período de louvor e adoração. Não, o culto todo é uma adoração. Aliás, a nossa vida deve ser uma adoração a Deus. O período, a forma correta de se dizer é período de louvor. Por quê? Porque através do louvor eu vou estar adorando a Deus naquele momento. Então,
período do culto, nós estaremos todos em conjunto louvando a Deus. Isso também pode acontecer de forma individual. Há casos de pessoas que louvam a Deus através da dança de forma individual, ou louvam a Deus através de um louvor, de uma música, de forma individual, em períodos diferentes do culto. E isso é uma forma de adoração. Então, o louvor, ele serve, é uma das formas de nós adorarmos a Deus. Então, o período é período de louvor. Como pode existir também no culto um período de contribuição ou um período de comunhão entre os irmãos. Tudo isso faz parte da adoração. E a forma como eu adoro pode ser de diversas maneiras durante o culto. A Bíblia nos ensina a usar o louvor como instrumento de adoração a Deus. Salmo 33, versículos de 1 a 3, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Também no Salmo 107, versículos 8 e 9, diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Como conclusão desta mensagem, eu quero deixar com você o texto de João, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é Espírito, e nosso espírito tem de estar sujeito a Ele. E em verdade, porque nossa adoração deve expressar a verdade que está no nosso coração, não apenas para cumprir rituais. Então, neste domingo, vamos aproveitar que nós acordamos, que nós estamos respirando, e vamos aproveitar para adorar a Deus com o nosso louvor. Qual vai ser a forma que você vai louvar a Deus? Qual vai ser a forma que você vai escolher dentro do seu coração para expressar a sua adoração a Deus através do louvor? Qual vai ser a forma como nós vamos fazer isso? Que Deus esteja no teu coração, que Deus esteja tocando na sua vida, nas nossas vidas, para que possamos escolher a melhor forma de adorá-lo através do louvor que sair de dentro do nosso coração e brotar nos nossos lábios. E esta deve ser a nossa atitude todos os dias da nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, curta, comente, compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você conhece. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acione o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós lançarmos vídeos novos, você seja notificado e possa curtir, comentar e compartilhar sobre o nosso trabalho e assim alcançarmos mais e mais vidas que precisam ouvir de Deus e que precisam adorar a este Deus com o louvor que parte do seu coração. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.